Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira nos traz o título Aparecendo a Maria e aos Outros. Esse assunto aqui nos faz relembrar da incredulidade dos discípulos. Primeiro ponto, nós falamos nessa semana algumas vezes que um testemunho de uma mulher não era válido, mas com certeza, mesmo que fosse um homem que tivesse ido falar para os discípulos, ele ainda assim não iriam acreditar. Não era o fato de ter sido uma mulher tão somente, mas era o fato da notícia em si. Sabe o que é que nos entristece? Capítulo 16 de Mateus 17, Jesus tinha dito que importa que o Filho do Homem seja entregue e passe por desprezo, passe por humilhação, seja açoitado, que morra, mas no terceiro dia, mas que no terceiro dia ressuscitasse. Jesus falou isso por várias vezes, mas infelizmente, lamentavelmente, eles não quiseram acreditar. É tanto que no capítulo 16 aqui, e o verso 14, Jesus os repreende com severidade. O texto fala assim: e ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, diz a tradução NVT. Ou seja, eles não só não acreditavam, mas insistiam em não acreditar. Obstinação ou teimosia. E aí, aqui o texto fala assim: pois eles se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Eles se recusaram a crer. Isso é triste, porque é aquilo de você não querer de fato, realmente, eu não quero saber, eu não quero acreditar. Eles estavam firmes com essa convicção. Aí, esse é mais um ponto, porque a ressurreição de Jesus não tinha como ser uma mentira, ou alguém tinha inventado algo. Como é que eles iam inventar uma coisa que eles não acreditavam? Era mais fácil ele dizer que não aconteceu do que eles terem inventado algo desse tipo. Mas na pergunta primeira aqui diz assim, ó: o que os textos de Marcos 16, 9 a 20 nos acrescenta a ressurreição? Um ponto, irmãos, que é muito interessante. Jesus aparece primeiro para uma mulher, né? Maria. Essa Maria é aquela que foi libertada de 7 demônios. Aquela que era, de acordo com alguns, digamos que molestada pelo próprio Simão na casa onde ela residia. Ela sofrera muito, ela tinha 7 demônios e a vida dela, diz Ellen White, se tornou daquela forma por causa do próprio Simão. Então ela, infelizmente, viveu uma vida muito promíscua, mas ainda assim Deus a libertou. E quando ela vai ao sepulcro, Jesus a chama pelo nome. Irmãos, se tem uma coisa que me chama muita atenção, Jesus nos conhece realmente. E foi somente quando ele a chama pelo nome, de acordo com o capítulo 20 de João, é quando ele chama pelo nome, que ela então, Raboni, ou mestre, é o Senhor. Quando Cristo nos chama pelo nome, nós conhecemos a sua voz, como diz João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, que possamos de fato seguir a Ele. Ela foi a primeira seguidora e a primeira testemunha de Cristo. Depois vieram outras mulheres. É interessante, como eu falei para vocês ontem, né? Entre João 20, verso 17 e 18, e Mateus 28, verso 9, houve um período aí. Ellen White de escrever que no momento em que Maria tenta saudá-lo, ele a repreende, dizendo: não me toques, porque eu não fui ao Pai. Ele queria receber de Deus as boas-vindas, a aprovação de seu sacrifício, para que então na terra pudesse receber. Um outro acréscimo a esse assunto: enquanto a tumba estava vazia, Jesus estava no céu recebendo as honras e glórias. Enquanto os discípulos estavam incrédulos, enquanto alguns estavam chorando, o céu estava em festa, o céu estava com alegria. É triste, né? Esse antagonismo. Deveria haver alegria pela ressurreição, mas a incredulidade os encheu o coração. Mas no céu havia muita alegria. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui: Jesus quer nos encher com essa alegria. Por isso que o tema da lição dessa semana é o Senhor ressuscitado, ou seja, alegre-se na ressurreição. Quando Jesus vem a este mundo, os anjos disseram assim: eis que vos trago uma boa nova que é de grande alegria. Inclusive, na lição do domingo falou, né? Alegrando-se na ressurreição. Então, isso deve nos encher o coração verdadeiramente. E aqui, nesse momento, depois que Jesus aparece, ele então comissiona os discípulos a pregarem. Um outro ponto que merece consideração: quando Jesus pede para dizer a Pedro em especial, Pedro aquele que negara a Jesus, Pedro aquele que era infelizmente incrédulo a tantas coisas, especificamente no tocante à ressurreição, ele mostrou a Pedro, através da recomendação dada a Maria, que ele tinha sido perdoado. Vá avisar a Pedro, meu discípulo, especialmente a Pedro e aos demais, mas ele chama a Pedro.
ele singulariza Pedro para demonstrar que o seu perdão de fato ele foi real, ou seja, ele não ficou de fora diante da comissão, ou seja, ele não ficou de fora na contagem que Jesus queria falar especificamente por falar por seu nome. Duas pessoas que ele fala pelo nome, né? Maria e Pedro. Maria, libertada dos 7 demônios, cativa de Satanás, e ele então a libertou. Aquela que era propriedade do inimigo veio a se tornar uma propriedade peculiar de Deus, e a primeira missionária a proclamar a ressurreição de Jesus. Que eu e você possamos ser os mesmos transmissores, os mesmos anunciadores, que mesmo em meio às dificuldades da vida, não percamos a fé, possamos continuar crendo, como diz o texto de João 3,16. Todo aquele que nele crê, não venha perecer. Que a gente não pereça, mas que em Cristo, ao crermos em suas promessas, tenhamos a vida eterna. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Santo e Bom Espírito nos fazer crer nela cada dia. Dá-nos força, Senhor, para que nós não venhamos a ficar com incredulidade e nos ajuda a continuar confiando em Tua palavra. Te pedimos essas bênçãos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.